pessoal. Bem, hoje eu, Grimo, venho dizer algumas palavras para vocês que vêm acompanhando a história, tá? Eu acredito que fosse ideal que eu colocasse uma inteligência artificial para fazer a narração. Só que eu notei que algumas palavras a IA não consegue verbalizar da forma apropriada, especialmente por se tratar de um conto épico com nomes de lugares e pessoas que não são portugueses, tá? Brasileiros, se assim preferirem. Então eu coloco minha voz, vocês podem acelerar, como todos sabem, não há ninguém novato aqui, acredito. Acelerar a minha voz para que o conto fique mais rápido. Eu tento não estender muito mais que 12 minutos, no máximo, estourando cada capítulo, mas se trata de um livro e ainda há, no sentido de existir muita história ainda pela frente. Nós ainda estamos na primeira rainha, a neta dela tem um legado muito grande, a história não é pequena, tá? É um livro mesmo que já está pronto, inclusive, terminado. E eu estou contando por aqui de modo gratuito, digamos assim, a vocês. Com direitos autorais, é óbvio. Algumas coisas têm como pano de fundo fatos históricos. O que, por exemplo, o fato de Roma ter invadido, historicamente com H, o que hoje é a Europa Ocidental. Não é? Na época dos romanos e anteriormente aos romanos se chamava aquela região de Gália. Mas isso são algumas explicações iniciais antes de eu começar o capítulo 8. Eu escutei de alguns canais que tratam dos mesmos temas, romances entre mulheres, que as histórias que são contadas nesses canais são histórias reais. O que significa dizer que uma ficção talvez não seja interessante assistir. Será que é isso? Bem, eu não sei. Eu sei que as características das personagens, e aí eu vou defender a minha obra, a personalidade delas é muito parecida com a de centenas, milhares de mulheres dos tempos atuais, só que as atuais não andam com espadas nas costas e nem na cintura. Por sinal, estamos passando por uma fase em que as mulheres estão atravessando verdadeiros ataques misóginos, não é? E a sociedade vem reagindo, os companheiros homens, não é, que têm consciência dos valores, não é, que compõem uma sociedade justa e igualitária, colaboram conosco, mulheres, nesse sentido aí. Mas vamos ao capítulo 8, que é o que provavelmente trouxe vocês até este canal. Eu peço que, se vocês tiverem sugestões a fazer ou críticas, podem fazer, fiquem à vontade, tá? Eu prometo que respondo de modo educado, é óbvio, até porque para escrever uma obra dessa, você precisa ter um mínimo de cultura e erudição, não é? Sem querer me elevar, modéstia à parte, mas assim, coloquem suas opiniões. É importante, a não ser que vocês que estão aqui vendo e ouvindo são exatamente as pessoas dos canais que contam as histórias que já ouvi dizerem lá, as próprias narradoras, que são histórias reais. Algumas situações são tão assim, raras, que eu fico me perguntando até que ponto, até onde vai a realidade, porque um conto épico tem muito de realidade também. Só os adereços, espadas e lanças é que mudam, não é? As armas de hoje são outras. É a legislação, é a gravação de um assédio moral, é a defesa do direito da mulher ir e vir, é o direito da mulher escolher, fazer suas próprias escolhas, casar com quem ela quiser,
seja com mulher, com homem, com quem quer que seja. Enfim, vamos em frente. Já gastamos 5 minutos de comentários, não é? Da autora, da Brimon. Tentarei ser o mais breve possível no capítulo 8. Vamos lá. Bem, a longa guerra contra os romanos. Conforme dito ao final do capítulo 7, ao cair da noite, Helen ordenou que fossem acesas fogueiras em pontos estratégicos do escampado onde a batalha se desenrolaria. Na penumbra da noite de lua cheia daquele dia, os pelotões galeses estavam enfileirados e apostos ao comando da capitã. Do outro lado do escampado, ao sul, cerca de 6 léguas, os romanos se posicionavam também, com algumas fogueiras vistas por Helen ao longe, porém sem a organização e a estratégia que a capitã já havia mapeado e arquitetado com seus próprios soldados e generais. Antes, porém, da ordem de ataque, Helen vistoriou as tropas, disse-lhes bradando alto e firme que aquela seria a primeira de algumas batalhas que viriam. Todavia, com o apoio da lua e das deusas da guerra, a vitória chegaria em aproximadamente 4 estações, ou até menos tempo. Informou-lhes que, por ordem sua, a batalha naval ao leste entre embarcações galesas, vikings e celtas contra as embarcações romanas já havia começado, e ao leste os exércitos germanos e helenos já estavam em pleno calor da batalha terrestre contra os pelotões romanos. O maior contingente romano estava ali ao sul, e Helen ponderou que, vencidas paulatinamente as tropas romanas ali, o leste e o oeste respirariam aliviados. O sul era estratégico para Helen, pois ali chegavam as embarcações romanas trazendo os reforços deles, tendo em vista a proximidade geográfica com a península onde se localizava a cidade de Roma. Então Helen ergueu a espada e ordenou o ataque. A noite e a luz do luar eram as cartas sob a manga mais temidas pelos romanos, pois estes sabiam da afinidade com a escuridão da noite, a qual Helen se referira no encontro preliminar entre líderes descrito no capítulo 7. Aço contra aço brilhavam na escuridão sob a luz da lua e das fogueiras de ambos os lados. Lanças e flechas cruzavam o ar, provocando zumbidos nos ouvidos dos combatentes. Todavia, somente para os guerreiros de Helen a direção das pontas era visível. Os romanos se confundiam mutuamente com machados, lanças, flechas e espadas brilhando na escuridão, enquanto caíam feridos mortalmente ou com partes do corpo decepadas. Gritos de dor e vociferações ecoavam por todos os lados. O horror da guerra não é bonito, mas como Helen e os seus refletiam, o ataque não partiu da Gália, e havia mais que territórios e riquezas em jogo. Havia costumes, tradições, amor à terra natal e às divindades que cultuavam e que justificavam sua resistência feroz. Helen e suas tropas ali, no leste e no oeste também, todos pensavam da mesma forma. Nada nem ninguém dominaria a Gália. Helen procurou Áticos no meio daquele confronto inicial. A cada decapitação,
decepação e ferida mortal que infligia, mas aquela não era a noite da morte de Áticos. O dia amanhecia, o cheiro do sangue da morte e os gritos dos que sobravam feridos subia inundando o ar da madrugada. Como esperado, havia mais romanos mortos e feridos do que galeses. Os romanos que ainda se mantinham de pé, ainda que feridos, começaram a recuar, quando Griffith e Caitrian, generais de Helen, um casal, a informaram sobre o recuo daqueles. Bem, minha gente, eu vou parando por aqui o capítulo 8, tá? Por conta do tempo. Eu vou me despedir agora, mas no início do capítulo 9 eu tenho algumas outras observações a fazer a vocês, tá? Antes de começarmos a continuação da história. Um abraço, até daqui a pouco então. Tchau!